voltar, né? Bora. Bora. Cara, porra, foi assim. Ano passado tava indo ali até que legal ali na quinta-feira, na sexta aconteceu aquele monstro. Perdi tudo que eu ganhei na quinta e não virei minha mão, né? Mas continuei mapeando o dia inteiro ali. Cara, o que eu achei interessante é que eu tinha falado inclusive num post ali, vou passar por 60 minutos. Ops, peraí. Tivemos um problema? Tivemos? Tivemos um problema. Porra! Bom, cara, não sei o que aconteceu, não faço ideia. Deu uma pane aqui no negócio monstruosa, mas vamos lá. 60 minutos? Cara, eu tinha falado, inclusive nem deletei ela, né? Continua lá. Tinha falado com uma amiga sobre essa resistência aqui, ó. E eu falei, cara, essa resistência é muito forte, mas ele tá indo, querendo fechar o movimento. O 6, me lembro se era 163,845 ou 162,845, 163,845, né? Que foi onde eu saí. Eu ainda falei pra ela, cara, tá entrando numa região de suporte, de resistência muito forte, cara. Mas passou por essa aqui, né, cara? Bom, pode passar por essa aí também. Não, não. Ele andou, tudo bem, casou com a notícia ali do Flavinho. Ele andou bem pouquinho para cima, simulou um rompimento e capotou ali 8.000 pontos, 7.745 para ser exato. Cara, eu tava nessa operação, eu tava comprado e eu não entendi nada, assim como ninguém entendeu. Inclusive, tava acompanhando, que eu sempre acompanho o CNN Money. Os caras começaram a se perguntar ali, o que que tá vendo? O que que o mercado tá caindo? Né? Foi especulação do Flavinho. E, cara, é isso, acontece, às vezes acontece essas coisas, né? E tinha que ter virado a mão. Eu acabei fechando a operação. Eu tava no dia no lucro, cara, foi questão assim de segundos. E eu já tava no loss monstruoso, entregando tudo que eu tinha ganhado no dia anterior. Felizmente. Mas é isso aí, a vida é assim mesmo, a gente tem que aprender a lidar com esse mercado. E faltou a virada de mão, porque quando ele virou ali, cara, a virada de mão não tava cara. Não tava cara. Tava cara. Sempre estava, tipo, 450 pontos, 500 pontos aí que eu uso mais ou menos de stop. E, cara, em questão de 7 minutos caiu 2.700 pontos. 7 minutos. Ou 2.500, não me lembro. E aí, pô, aí depois ficou caro. Aí começou a ficar os stop monstruosos de 1.200, depois 1.600, depois 2.500. Aí já passou por uma forma que só dava para assistir mesmo, né? Mas ali na virada de mão tinha uma grande chance de pegar o movimento. Quando ele quebrou, mudou a característica do preço aqui, virou ao contrário, teria uma possibilidade, mas risco, risco gigante. E aí o que eu estava observando aqui, esse aumento aqui desse range, né? Esse aumento desse pêndulo aqui, caso ele tente cruzar, né? Sim, ele pode entregar mais um bom movimento aí, movimento grandão de baixa, né? Eu ainda acredito que ele possa seguir comprador, né? Mas vamos monitorar esse cara, porque agora ele passou para baixo desse range, né? E aí tudo que a gente precisa é de uma confirmação de que efetivamente ele vai vir para essa baixa mesmo, né? Mudou a característica do preço aqui, ó, para ser um comprador.
Chamou, e eu fui também, e toma-lhe. Violinou e vendeu, bem devagar. Fechou o gap, né? Cara, eu não sei, assim, ó, ainda não acredito que esse cara seja um vendedor, assim, confirmado e realmente acabou o mundo. Tudo que ele pode fazer é retestar esse fundo aqui. Ele pode vir aqui e somente retestar o fundo. E a partir desse fundo, aí sim a gente pode tentar um ataque agora comprador, pelo menos até a média de 21, né? Ele passou com muita força para baixo da média de 200, para baixo da média de 21. Foi muito rápido esse movimento. Então, cara, eu sempre falei nos meus vídeos que o índice é sempre vendedor e nunca comprador, né? E aí eu tava comparando ele com o S&P, só que ele não é o S&P, ele não tem o volume financeiro do S&P, ele não tem os padrões que se repetem do S&P, ele é totalmente aleatório. E essa sexta-feira provou que realmente ele é aleatório quando ele está fazendo esses movimentos. Pode ver, ó, esse movimento aqui em quatro, que foram quatro, em 4 candles, esse movimento engoliu 7 dias de alta. 7 dias de alta. Atenção a essa informação. Ela é muito importante. E aí aqui, aí ó, segue dando prosseguimento para ele fazer a rotação desse pêndulo aí. Sei, cara, sei. Para cena de estudos aqui pra gente ver o que a gente fez hoje. Tive bastante cautela por conta da volatilidade, né, cara? Então, tive muita cautela quando esse mercado abriu. E mapeando, porque eu tinha entendido que na sexta-feira tinha esse rangezinho aqui de baixo aqui que ele entrou ali pós 15. Depois que ele fez aquele fundo ali de vez, ele fez um range, né? E aí ele ficou andando nesse range até fechar o dia. Então, tava imaginando que ele poderia andar esse pêndulo para baixo. Ele entrou em outro range, né? De segunda-feira, de início de semana, que a gente nunca pode descartar. E... Ô, cacete. E... Fiquei monitorando esse ponto aqui. Queria fazer uma entrada, queria tentar um ataque. Esse ataque veio, ele perdeu esse fundo aqui, ele simulou uma alta, testou a VWAP, eu vendi, segurei para um cacete, e ele veio aqui e deu-lhe a violinada clássica dele, porque quando ele passou da VWAP, eu fechei minha operação, tomei o stop. O que ele fez na sequência, pessoal? Voltou a cair. Só que aqui o stop estava muito grande, estava coisa de 700 pontos, 750 pontos, e eu não quis arriscar, então eu fechei bem curtinho aqui, acho que estava em 250 pontos, se eu não me engano. Vamos ver. Mas eu acho que era 250 pontos. 260 pontos. Aí eu fechei ali. Ele foi bem mais, mas não foi tanto, né? Aí, foi. Foi pra caralho. 450 pontos, tá louco. Então, fechei aqui, esperei. Aí ele foi lá embaixo, meio que quis perder esse fundo aqui. Começou a querer voltar. Perdeu, voltou. Falei, tá, beleza. Mudou a característica do preço nesse ponto aqui. E nesse ponto aqui eu entro, o quê? Na quebra da estrutura. Quebrou a estrutura, ficou um tempão nesse movimento. Chegou a me entregar 200 pontos, eu não peguei. E virou. E aí eu tomei mais 200, não me lembro. Vamos ver quanto. E aí aqui sim, aqui eu virei a mão porque eu tô cansado de tomar essas violinadas e depois ficar olhando o mercado andar. 125 pontos. E eu virei a mão aqui, por quê? Porque ele mudou a característica do preço nesse ponto aqui e quebrou a estrutura nesse ponto aqui. E eu peguei e abri a operação sem pensar 2 vezes. E aí ele me entregou 600 pontos, não me lembro. 650 pontos nessa queda aqui. E me tirou de um dia de loss, de um início de semana de loss. Mas, cara, eu vou entrar em recesso agora. O recesso vai ser bem antes do que eu esperava. Então, minhas lives vão ser esporádicas, as minhas projeções vão ser esporádicas, até porque ninguém vem essa caralho aqui, então só eu mesmo que presto atenção e faço a curadoria e, faço a edição de vídeo, perco horas fazendo aquela caralha, ninguém vê essa porra. E é isso. Então, sim,
Vamos entrar em recesso, vamos voltar lá pelo dia 20 de fevereiro. Vou fazer algumas projeções, algumas análises, mas, cara, vai ser algo bem esporádico aí. Até essa semana acho que ainda vai rolar aí, vai rolar. Mas não vou garantir que seja a semana toda. E, cara, foi o que deu pra fazer e voltei pra conta cheia e só me fudi de novo. Só me fudi, só comi merda. Não consegui nem chegar próximo do 0 a 0 desde o dia 28 de outubro. Tô bem longe disso. Tô com, cara, 900 pontos de loss aí. 950 pontos de loss líquido. E, olha, de novo eu entro naquele vórtice ali de que, cara, é difícil ganhar dinheiro num negócio assim, dessa maneira. Extremamente volátil, extremamente maldoso, extremamente violinador. Pode ver aqui, ó, 60 minutos. Ó. Aqui ele quebra a estrutura para seguir o movimento da compra, né? Nem chegou lá. Mudou a característica do preço. Disse que era comprador de novo. E violinou. E aí agora passando para cá, ele quebra a estrutura dos 60 minutos para seguir a venda. Fechou o gap. O gap tava aqui. Fechou o gap lindamente. Deixei para trás aí com certeza. Sempre deixo alguns pontos. Bastante, geralmente. Ó, 350 pontos. Poderia ter diminuído aí meu loss. Mas é isso, cara. É difícil, cara. Esse troço aqui, ele é difícil pra cacete. E mais um ano que eu me fodo, sim. Mais um ano que... Tudo bem, várias vezes eu não segui as minhas regras, várias vezes eu não segui minhas projeções e várias vezes eu não segui as operações vencedoras, não fiz mais operações depois de fazer um movimento muito bom de gain. E aí começa a ficar difícil, né, do cara conseguir ganhar dinheiro de verdade. Mas vamos tentar, ano que vem a gente vai tentar de novo, mas assim, vai ser meu último ano, cara, vai ser o quarto e último ano que eu vou tentar, assim... com essa mesma técnica, com essa mesma análise, com essa mesma projeção, que no mercado parado funciona fantasticamente, mas o mercado andando não funciona direito. Então ano que vem tentamos mais uma, ano que vem vamos colocar um aporte maior, de primeira já, não vamos ficar colocando troquinho e troquinho e troquinho para ficar na pressão, não. Nós vamos botar um aporte maior, nós vamos trabalhar com esse aporte o ano inteiro. Um gerenciamento de risco muito bom para fazer as entradas, as análises vão ter que ser muito bem definidas e aí, cara, terminou aquele aporte ali, terminou o trade para mim, terminou tudo, eu vou ter que partir para outra jornada. Mas eu não vou insistir mais, porque deve ser o 5º ano, sendo que foi quase um ano de estudo, com muito afinco, com muita dedicação, horas por dia, e sigo aí estudando horas por dia, me dedicando horas por dia nisso aqui e, cara, não tô vendo um resultado consistente. Eu sei que são ativos futuros que não nos entregam resultados consistentes, não nos entregam movimentos consistentes, mas eu não tenho mais como ajustar esse setup. Eu já tô operando em ticks, porque eu imaginei que ticks me tiraria do risco mais rápido, né? Não, cara, não funciona assim. Infelizmente não funciona. Esse cara, ele é diferente, ele é estranho e é isso. E aí vamos tentar no dólar também. Ano que vem nós vamos botar um aporte legal e vamos tentar a última vez. E se não der, infelizmente isso aqui vai ficar no meu passado, porque eu não vou insistir nisso aqui não vou mesmo. Sei até onde eu posso sangrar, eu sei até onde eu posso investir. E eu sou aquariano, eu sou dos chatos. Aí eu não vou ficar dando cabeçada aí em pedra pontiaguda, não. Não dá. E aí, isso aí. Não sei se eu vou tentar um ataque lá fora. Acho pouco provável, assim. Não sou um cara rico e não tenho capital para fazer um aporte lá fora e operar em dólar, sabe? Então... tentar mais uma vez nessa bolsa de merda aí que não entrega nada pro cara e só limpa o cara. E aí se não der, realmente vou deixar pra trás isso aí. Aí o dia que eu tiver mais um dinheiro, talvez eu tente um ataque lá fora.
Mas aqui eu vou largar de mão de vez mesmo. Nunca mais vou querer chegar perto de ativos brasileiros. Valeu? Obrigado quem gostou, por favor. Eu vou fazer a projeção hoje, né? E talvez seja a última aí do ano. E é isso. Felizmente foi o que deu pra fazer. E aí, segue caindo, né? Segue entregando mais sempre, né? O ponto onde eu saio, já tenho isso aí mapeado certinho. O ponto onde eu saio, ó, 600 pontos. Ele vai andar mais 600, ó, tá andando mais 600, vai andar mais 600 pontos. Eu saio na metade do caminho. Felizmente. Também já tenho estudado isso muito, mas felizmente eu faço isso. Não confio e não acredito nas minhas projeções. Não acredito que eu tava tentando buscar o fechamento de gap e ele fechou. Mas é isso. Esse é o nosso mercadinho aí de beira de esquina. Aquele mercadinho que não tem nada, que é tudo mais caro, que falta muita coisa. De repente vem o vendaval e leva tudo. Muito obrigado a todos e todas. Faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite. Faço lives de segunda a sexta após meio-dia para mostrar aí tudo que eu tentei evitar de bolas curvas e tudo que eu projetei, e ver se eu segui ou não. Hoje tentei seguir, efetivamente, não quis me entregar, tentei vender aqui, tomei stop, só foi buscar meu stop ali, só foi esperar eu sair para fazer um movimento. Tentei comprar, também não quis, e aí aqui que deu certo, a venda, pegamos aí esses pontos, ele tá entregando o dobro. Meus amigos, é isso aí. Valeu, obrigado. Até a próxima.